Olá, aqui é o professor John Linux. Nessa videoaula nós iremos falar do fenômeno de saturação de uma solução. Uma aula de química, mais especificamente de físico-química. Vamos lá. Fenômeno da saturação de uma solução. Imagine você ter um recipiente com um volume de água, por exemplo, 1 litro de água, e você vai adicionando pequenas quantidades de sal de cozinha a essa água e vai agitando a solução. Você vai percebendo que o sal vai se dissolvendo à medida que você vai adicionando esse soluto. Bem, mas vai chegar um determinado instante que esse soluto não se dissolve mais, vai para o fundo do recipiente. Nesse instante você diz que atingiu o coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade da substância, que é a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão, por exemplo, no nosso caso 1 litro, de água, em determinadas condições de pressão e temperatura. No nosso caso, pressão de 1 atm e a temperatura ambiente 25 graus Celsius. Então, a gente percebe que conseguiu dissolver, por exemplo, 360 gramas do sal em 1 litro de água. E atingimos o coeficiente de solubilidade. Nesse exato momento, nós dizemos que a solução está saturada. E não adianta mais adicionar soluto, porque ele não vai mais se dissolver. Então, nós temos solução insaturada até atingir o coeficiente de solubilidade. No nosso caso, a solução saturada é quando atingiu o coeficiente de solubilidade, que foi a quantidade de 360 gramas de soluto em 1 litro de solvente a 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Bem, nós temos uma situação extrema, que seria o quê? Modificar a temperatura dessa solução e, portanto, conseguir dissolver uma quantidade superior ao permitido pelo coeficiente de solubilidade. Aí, nesse caso, você vai ter um novo coeficiente de solubilidade numa nova temperatura. Vamos supor que você aumentou a temperatura e conseguiu dissolver mais de 360 gramas de sal nessa nova temperatura e pressão. Se você conseguir baixar a temperatura para a situação da experiência anterior, que foi 25 graus Celsius, você vai perceber que conseguiu dissolver, ou que vai ter dissolvido, mais de 360 gramas de sal em 1 litro de água a 25 graus Celsius. Porém, essa situação, ela é uma situação instável demais, porque você tem uma quantidade de sal superior ao permitido pelo coeficiente de solubilidade, que era de 360 gramas a 25 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Então, nesse caso, você diz que tem uma solução supersaturada, e essa solução é muito instável. Para você ter uma ideia, uma pequena agitação desse recipiente vai fazer com que ocorra um depósito no fundo do recipiente de todo o excesso, de toda a quantidade acima dos 360 gramas. Então, nós temos uma classificação. Solução insaturada é aquela que não atingiu ainda o coeficiente de solubilidade. É uma solução estável, que você pode adicionar mais soluto. Solução saturada atingiu o coeficiente de solubilidade. Por exemplo, modificando a temperatura, você pode adicionar uma quantidade maior de soluto e vai ter uma nova solução saturada. Se você conseguir baixar a temperatura e ter uma quantidade de soluto dissolvido maior do que o permitido lá pelo coeficiente de solubilidade naquela temperatura, aí você tem uma solução instável, que é chamada de solução supersaturada. Então, as soluções podem ser insaturada, não atingiu o coeficiente de solubilidade; saturada, atingiu o coeficiente de solubilidade; supersaturada, possui uma quantidade de soluto dissolvida maior do que o permitido pelo coeficiente de solubilidade. São soluções altamente instáveis. E qualquer pequena quantidade de soluto adicionado faz com que todo o excesso vá para o fundo do recipiente, tornando-se assim uma solução estável e, portanto, saturada. Ok? Então, nós temos aqui o desenho, né? Você vai adicionando o soluto e ele vai se dissolvendo. Solução não atingiu o coeficiente de solubilidade. Você vai adicionando e apareceu a primeira quantidade de soluto no fundo do recipiente. Você tem uma solução
que é classificada como saturada, é o limite. Se você tiver uma quantidade maior do que o permitido, você vai ter uma solução supersaturada, que é instável, ok? Muito bem. Curvas de solubilidade. O que é a curva de solubilidade? É um gráfico onde você relaciona a quantidade de soluto que se dissolve na quantidade padrão de água, a temperatura e pressão. Ou seja, você relaciona o coeficiente de solubilidade da substância com a temperatura. Por exemplo, aqui nós temos a curva de solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água. A gente percebe que, aumentando a temperatura, a solubilidade desse sal também vai aumentando. Então aqui nessa curva você tem a solução saturada. Abaixo da curva você tem a solução insaturada. Acima da curva você vai ter mais soluto do que o permitido pelo coeficiente de solubilidade. Você vai ter a solução supersaturada. Então a curva é o limite. Abaixo é insaturada, acima é supersaturada. Na curva você tem uma solução que é denominada de saturada. E se a gente observar pelo gráfico, vamos pegar aqui uma temperatura 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, a quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água é em torno de quanto? 246 gramas de soluto. Então esse sal aqui, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dele também aumenta. Se a gente observar esses gráficos aqui, nós temos sais diferentes, né? Vejamos o nome de alguns sais aqui: nitrato de potássio, cromato de potássio, cloreto de sódio e sulfato de césio. Então observe que nós temos sais diferentes e cada um desses sais se comporta diferente em relação à temperatura. O nitrato de potássio, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade dele aumenta bastante. O sal de cozinha também aumenta, todos eles aumentam com exceção do sulfato de césio, né? No caso do sulfato de césio, a solubilidade dele faz diminuir com o aumento da temperatura. Então se a gente escolhesse aqui uma temperatura como por exemplo aproximadamente 50 graus Celsius, qual dos sais seria o mais solúvel? O nitrato de potássio. Depois o cromato de potássio. Depois o sal de cozinha e por último o sulfato de césio, ok? Observe que o sulfato de césio, a solubilidade dele vai diminuindo com o aumento da temperatura, ok? Muito bem. Aqui um fato interessante com esses dois sais. Nós temos aqui dois sais em que ocorre aqui um fenômeno diferente, é chamado de ponto de inflexão. O que seria isso? Então observe que a temperatura vai aumentando e no caso desses sais, aproximadamente aí 30 graus Celsius, ou nesse caso aqui 32,4 graus Celsius, o sulfato de sódio decaidratado, ele sofre uma mudança na sua estrutura. Então a estrutura dele é modificada e a solubilidade dele ia aumentando e a partir daí começa a diminuir. Então esse ponto aqui é chamado de ponto de inflexão, que é uma mudança na estrutura do sal, ok? Então veja aí que ocorreu um ponto de inflexão, indica uma mudança na estrutura do soluto. Ele era heptahidratado e aqui ele perdeu as moléculas de água de hidratação, ok? E também diminuiu a solubilidade. Veja no caso do cloreto de cálcio hexaidratado. Também aproximadamente essa temperatura, 32,4 graus Celsius, ele perde moléculas de água de hidratação, sofre a primeiro ponto de inflexão. E depois, a temperatura aumentando, aproximadamente 50 graus Celsius, você observa que ele perde novamente água de hidratação, ou seja, sofre uma nova mudança na sua estrutura, na estrutura do soluto. Então isso é chamado de ponto de inflexão. Então um fenômeno particular desses dois sais, ok? Solubilidade de gases em líquido. Ora, a solubilidade do gás em líquido ela diminui com o aumento da temperatura. Então quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás em líquido. Outro fator que influencia na solubilidade dos gases nos líquidos é a pressão. Então a temperatura constante
Aumentando a pressão, aumenta a solubilidade do gás no líquido. Então, a solubilidade é diretamente proporcional à pressão. Onde cai a constante de proporcionalidade, que depende de quem? Da natureza do gás, da natureza do líquido e também da temperatura do experimento, ok? Mais um caso aqui particular. Existe casos em que o gás reage com o líquido. Então, quando o gás reage com o líquido, como é o caso do ácido clorídrico, o gás clorídrico e da amônia, a reação favorece a dissolução, né? Então, quando o gás reage com o líquido, a solubilidade do gás aumenta bastante. Então, nós podemos dizer que a solubilidade de um gás em um líquido está relacionada à temperatura. De que maneira? O aumento da temperatura diminui a solubilidade. A pressão, o aumento da pressão aumenta a solubilidade do gás no líquido, é diretamente proporcional. A condição do gás reagir ou não, se o gás reagir com o líquido também, a solubilidade aumenta bastante, ok? Valeu!